Vamos fazer uma teologia do culto. Nós vamos apresentar hoje uma introdução geral ao tema, analisar alguns cultos na Escritura, extrair princípios deles e depois apresentar o culto reformado e a teologia que está por detrás de cada elemento do culto, certo? A nossa visão às vezes é muito equivocada, de achando que o culto todo caminha só para a pregação, quando na verdade cada elemento tem sua função, seu papel. É óbvio que a pregação tem uma certa proeminência, mas cada elemento tem seu valor, tá bom? Então é isso que nós vamos considerar. Então, esses bancos aí é o projeto do conselho para a igreja, viu? Banco de madeira, aí vocês falam o que vocês acham. É brincadeira, certo? Isso dói demais para sentar nisso aí. Então vamos lá. Cada estudo eu vou usar algum material que eu achar conveniente. Hoje eu vou trabalhar com esses aqui, tá? Então, quando eu não estiver citando, eu estou expressando algum princípio desses livros. Esse primeiro eu usei quando eu falei de eclesiologia para vocês, o volume 1, certo? Aí o volume 2 trata especificamente de culto. É uma boa obra. Vale a pena consultar. Isso aqui é lançamento, culto público, uma obra maravilhosa. E essa aqui, o título e a capa não tem nada a ver, mas é sobre culto também, tá? Eu não entendo esse povo com essas capas, mas, enfim, vamos embora. Bem, então vamos introduzir o nosso assunto. Quando se costuma falar de culto, você retrocede um pouco, geralmente, a um conceito latino que é o sensus divinitatis. Sensus divinitatis é o senso da divindade. Tá, o que é isso? O homem é a imago Dei, o homem é a imagem de Deus. O Lucas trabalhou isso muito bem com vocês quando falou de antropologia bíblica. O texto de Gênesis 1, 26 e 27 é o texto clássico onde Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Esse homem, feito à imagem e semelhança de Deus, possui algo distintivo. O que seria isso? Alguém vai ler para mim, Gênesis 2, versículo 7. Então, o homem é uma alma vivente. O homem não é constituído apenas de corpo, certo? O homem tem corpo e alma. Nós, presbiterianos, cremos que alma e espírito são a mesma coisa. Então, o homem é um espírito vivente ou o homem é uma alma vivente. Cachorro não tem alma, certo? Cachorro é um ser, ele tem um instinto, tal, mas ele não tem uma alma. Uma vez a irmã na igreja, meu cachorrinho morreu, eu sei que ele está no... Não, era o gato. Meu gato morreu e ele está no céu dos gatos. Eu falei, não tem céu dos gatos. Não tem céu dos gatos. Certo? É um animal que morre e cessa a sua vida. Agora, o homem, mesmo com o corpo morto, ele ainda vive, em certo sentido, porque ele tem uma alma. O homem tem alma. E essa alma é algo necessário para que haja comunhão com Deus. Então, o homem, sendo alma vivente, imagem de Deus, ele tem uma alma que o capacita, ou pelo menos deveria capacitá-lo, a ter uma relação com Deus, certo? É um instrumento que proporciona isso. João Calvino declara que há um sentimento de Deus esculpido no coração dos homens, ou seja, o homem, ainda que não saiba, ele possui uma compreensão de que Deus existe. É fato que isso está corrompido pelo pecado, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas todo homem, no fundo, tem um anseio por Deus, porque o homem foi criado para glorificar a Deus. Então, tudo que ele busca em outros locais é uma distorção desse anseio, certo? Para um sentido de sua vida, que na verdade é o próprio Deus. Então, o homem, ele sabe que Deus existe, ainda que ele não tenha consciência disso, ainda que ele negue essa realidade, tá bem? Mas por que é que os homens não buscam Deus? Se o homem tem um sentimento de Deus esculpido no coração, se você quiser entender melhor isso, basta ler o primeiro capítulo das Institutas de João Calvino, volume 1, capítulo de número 1, ele discorre muito bem sobre esse assunto. Então, por que o homem tem essa necessidade de Deus?
esse anseio por Deus, mas não busca a Deus. E a resposta é a queda. A queda tornou o homem incapaz de buscar aquilo do qual ele tanto necessita. Certo? O homem está incapacitado de buscar prazer e satisfação em Deus. Porque o homem, na verdade, é como um cego. Um cego que sabe que tem que entrar numa porta, mas não sabe onde essa porta está. Então, os seus sentidos estão comprometidos. E ele começa a buscar essa satisfação em diversos lugares. Tá bem? É a razão pela qual o homem incorre em idolatria. Abra sua Bíblia lá em Romanos 1, para a gente ler esse texto. Apenas vou contextualizar antes de ler, porque Romanos 1 fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Isso aí está falando lá no versículo 18. Ele está dizendo que Deus está irado, porque o homem tem afogado a verdade. Em favor de quê? Da injustiça. E ele fala que há um testemunho de Deus na criação, da glória de Deus, da sua majestade, mas os homens simplesmente não buscam isso. Por quê? Porque ele está cego pelo pecado. E aí o versículo 22, Romanos 1, 22, declara: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, o homem está tão perdido que ele acha que não precisa de Deus e enlouquece. Mas ele, nesse anseio de viver independente de um relacionamento por Deus, o versículo 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o que o homem fez? Ele foi criado para adorar a Deus. Ele está cego pelo pecado. E ele está então inclinado ao erro. Então ele pega a adoração que deveria ser dedicada a Deus e transfere isso para os animais, para as criaturas, para os seres celestiais e para o próprio homem. Então a exaltação do homem, que se faz presente no nosso tempo, na verdade é apenas um redirecionamento do desejo de glorificar e cultuar alguém. E como o homem não é capaz de buscar a Deus, ele busca essas coisas na própria humanidade ou em criaturas, deuses que eles mesmos criam. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, o homem tem esse desejo por Deus, e ele não, por Deus que eu falo assim, por adorar alguém superior a si mesmo, como ele não conhece a Deus, ele acaba redirecionando isso para outro lugar. Uma outra coisa que existe também é a negação da existência de Deus. Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Uma leitura atenta do Salmo 14 não vai deixar isso explícito, mas vai deixar ali nas entrelinhas, que no fundo, o resto do versículo 1 vai deixar isso subentendido. Para que é que o homem vai negar a existência de Deus? Para se afundar no seu próprio pecado. Então, por que é conveniente negar a existência de Deus para muitos? Porque isso tira dele o peso da culpa de viver uma vida desregrada, afundada no pecado. Compreenderam? Eu já citei isso. Eu tinha um professor universitário que ele realmente falou isso. Ele tinha inclinações homossexuais, ele era assembleano. Ele falou: eu matei Deus no meu coração para eu poder ficar em paz. Ou seja, muitas pessoas matam a Deus no seu coração para não ter culpa. Não é a mensagem do nosso tempo? Livre-se do peso da culpa. Não é isso? Então, matar Deus para eles é necessário, para que eles façam o que quiserem sem culpa. Então, destrói-se os padrões bíblicos, os padrões sociais, para que a pessoa se sinta livre, se sinta liberta. Essa é a mensagem do nosso tempo, certo? E essa é a razão pela qual muitas igrejas têm negociado a verdade para dizer: tudo bem, fique com esse pecado específico e venha, a gente vai te aceitar. Para que existe hoje a igreja dos homossexuais? Que existe, né? Tem um pastor travesti. É porque diz: olha, esse pecado aí você segura, não tem problema. A gente o resto não, mas esse aqui você pode negociar, tá? Ou seja, você vai continuar satisfazendo o seu desejo de se relacionar com Deus, sem comprometer um pecado que você ama muito. Agora os outros você tem que deixar, certo?
E outros caem no extremo de dizer o quê? Fique com o seu pecado. Aí a gente vê aquela mensagem bonita na internet, né? Aí fala, não, essa igreja me aceita como eu sou. Né? Ed Renekiewicz está advogando aí, né, esse tipo de coisa, da atualização da Bíblia, e dentre essas coisas, a aceitação do homossexualismo. Para que ele está fazendo isso? Não, fica com o seu pecado e vem. Você precisa de Deus, esse Deus não vai exigir que você abra mão de tudo, tem coisa que ele vai negociar com você. É lógico que isso é errado, mas é o que as pessoas têm, tá bom? Só que Deus fala, se quiser vir comigo, tem que abrir mão de tudo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos essa necessidade de adorar a Deus, mas não compete a nós fazer negociações com o Senhor. Ele estabelece os termos daqueles que se aproximam dele. Eu fui claro? Sim? Pois bem, tendo o senso da divindade, a conclusão é que o homem é um ser essencialmente religioso. Essa é a leitura que o próprio apóstolo Paulo faz lá em Atos 17. Alguém leia para mim o verso 16, depois pula, lendo os 22 e 23. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. E traduzindo a ideia aqui, né, para o nosso contexto, né, para o tema que eu estou trabalhando, é como se Paulo estivesse dizendo, tudo bem que vocês são religiosos, agora essa religião de vocês tem que ser direcionada para o lado certo, para o Deus que criou os céus e a terra. O problema não é a religiosidade, é para onde ela tem nos levado. Ela nos tem levado para Deus ou nos tem levado para outros ídolos, para outros seres, tá bem? Então esse é o ponto. Agostinho tem essa frase muito famosa que disse, fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. O homem busca uma satisfação incessante. Satisfação essa que só será encontrada em Deus. Lembra do nosso catecismo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que nós somos feitos. E a gente não vai ter paz, de verdade, enquanto não buscarmos a Deus. Certo? Então, quando nós olhamos aos idólatras por aí, a gente se revolta, e com razão, mas temos que lembrar também que ali estão pessoas carentes da iluminação do Espírito Santo para exercer aquela religiosidade de maneira correta, certo? Ele está exercendo errado. Ali é alguém que precisa de Deus, mas não sabe chegar nele, porque é ignorante, porque é pecador e é inclinado para o erro. E é aí que nós entramos com a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Fui claro? Bem, como o homem se aproxima de Deus? Então, o homem tem um senso da divindade, o homem é um ser essencialmente religioso. Como é que esse homem, então, vai se aproximar de Deus? E aí é onde entra o culto. Nós vamos definir isso daqui a pouco, mas o culto é um instrumento usado para a aproximação de Deus, certo? Matthew Henry disse, religião é toda a razão da nossa vida, e o culto a Deus, a razão da nossa religião. Deixa eu até dar um zoom aqui, ver se eu consigo. Dar uma lupazinha aqui, para quem não está enxergando. Né? A religião é a razão da nossa vida. Quando se fala de religião, não pense em presbiterianismo, batismo, sei lá, assembleano. Você tem que pensar aqui na ideia de que tem um conceito a respeito da existência de Deus, certo? De alguém que está acima de nós, não precisa ser necessariamente o Deus da Bíblia. Então, a religião é a razão da nossa vida. Para que nós existimos? Para que nós somos dotados com uma alma, com a capacidade de crer?
para que nós tenhamos fé em Deus. Deus não nos capacitou com uma alma sem razão. Nós não somos diferentes dos animais sem razão. Nós temos essas faculdades para que elas sejam exercitadas por meio de fé, direcionadas a quem? A Deus. Então, a religião, crer em algo, é a razão da nossa vida. E aí ele diz, e o culto a Deus é a razão da nossa religião. Para que é que Deus nos dá a capacidade de crer? Para que nós, com essa fé, exerçamos, então, a prática do culto a Deus. Vocês entenderam? Nós temos vida para exercer fé. Essa fé existe para desembocar no culto ao Senhor. Vocês entenderam? Então vamos para frente. Então vamos pensar na etimologia da palavra culto, tá? Como que ela é usada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento há a tradução para o grego, que é a Septuaginta. Pode parecer que é só questão de palavras, mas eu vou mostrar daqui a pouco que não é, tá bom? Tenham paciência aí. A primeira palavra é a palavra proskinel, que significa prostrar-se. Quando você vê um texto dizendo que alguém adorou ou que alguém se ajoelhou, é a mesma palavra, adorar e ajoelhar-se, certo? Porque a ideia é de submissão e respeito. Você se ajoelha, você se submete a alguém. Se você se ajoelha é porque você está diante de alguém que é superior a você, certo? Então, culto, nesse sentido, é um ato de submissão e respeito a Deus. Colocar-se humildemente na presença dEle, reconhecendo o seu senhorio sobre nossas vidas. A gente vai chegar onde isso nos leva daqui a pouco. A outra palavra é latreuo, que significa servir. É daqui que vem a palavra latria, idolatria. Então, se latria é servir, idolatria é o quê? Servir aos ídolos, certo? Idolatria, servir aos ídolos. Mas existe a latria certa, que é o quê? O serviço para quem? Para Deus, certo? O serviço para Deus. Há uma palavra mais específica. Essas duas, elas são usadas de maneira mais geral. Mas essa aqui é muito mais específica, que é a leiturgel, que vem da palavra liturgia. Quando essa palavra aparece, a ideia ali é de culto solene. Tá? Pensando no Antigo Testamento, o serviço sacerdotal no templo. Onde é que eu estou querendo levar vocês? Essas duas palavras são mais gerais e essa aqui é mais específica. Culto, como nós entendemos dominicalmente. Como isso se manifesta, como eu disse, tenha paciência, tá bom? Vou mostrar esse quadro para poder fazer o link para vocês. Então, qual é a ocasião do culto? Qual é o momento de cultuar a Deus? E aqui, por favor, me ouça até o final antes de me interpretar errado, certo? Então, não pergunte até eu terminar esse quadro. Em primeiro lugar, a vida é uma ocasião de culto a Deus, certo? Isso fora de contexto é um perigo, é verdade, mas vou destacar daqui a pouco. Mas a vida é um culto a Deus. No Antigo Testamento, isso já está implícito, certo? Um texto que nos deixa isso implícito é o Salmo 40. Alguém vai ler para mim o Salmo 40, do verso 6 até o verso 8. O que ele está dizendo no verso 6? Sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado, isso aqui é o quê? São coisas que se aplicam aonde? No culto. E ele diz, Senhor, não é isso que o Senhor quer. Aí ele diz lá no verso de número 8, agrada-me fazer a tua vontade. Antes de explicar, vamos para o Salmo 51. Alguém leia o verso 16 para mim. Deixa eu ver se é o 16. Isso. Salmo 51, verso 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agrada
ele está dizendo o quê? Esses sacrifícios, esses holocaustos são relacionados ao quê? Culto. Culto, esse que nós entendemos regular, que acontecia na época no templo, no tabernáculo. E aí o que ele diz no verso 17? Pode ler, Janaína. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Uma leitura muito pontual, diria, Davi está dizendo nos 2 salmos que Deus não quer culto, quer que a vida seja um culto. Não é isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo o seguinte: antes de apresentar-me ao culto, a minha vida já é um serviço agradável a Deus, um culto a Deus. Entendeu qual é o ponto? Onde é que isso fica mais claro? Fica claro lá no Novo Testamento, onde é dito claramente, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que nós temos um sacrifício para apresentar. Não é de holocaustos, não é de bezerro, não é de bode. É de quê? Um culto racional. Culto é serviço, que ele está dizendo aqui. Ou seja, nós temos que apresentar a nossa vida a Deus como um culto. A nossa vida é um culto a Deus quando nós nos submetemos a Ele em todas as áreas das nossas vidas e servimos a Ele com todo o nosso coração. Nesse sentido macro, a vida inteira é um culto a Deus, é um serviço a Deus. Mas isso não exclui a necessidade do culto comunitário. Atos 13, 2, por favor. A palavra lá não é latreu. Fala que eles estavam servindo, não é? A palavra lá é leiturgel, que vem de liturgia. Então, essa palavra indica o quê? Que aqui eles estavam aonde? Num culto, certo? Ou seja, os crentes reuniam-se em culto ao Senhor. Aonde é que eu quero chegar? Esses 2 cultos são importantes. E nós não podemos supervalorizar nenhum e nem o outro. Eu vou explorar isso melhor nas aplicações, certo? O ponto é que a vida inteira tem que ser culto a Deus, mas há um momento especial de convocação do Senhor para que nós cultuemos a Ele, razão pela qual dominicalmente nós nos reunimos aqui para adorar a Deus. Fui claro? Falo disso melhor daqui a pouco, tá bom? Então, qual é a correta aproximação de Deus? Nós sabemos que temos que nos aproximar dEle, nós temos essa necessidade. O que fazer, certo? Como nós vamos chegar nesse Deus para cultuá-lo? E aí ficam as perguntas. Que impressões deveríamos ter do culto? Se nós temos esse momento especial, e aqui eu estou falando agora da nossa liturgia, do nosso culto público, o que esse culto deveria gerar em nós? Se Deus nos fez para isso, e há um momento especial para isso, que sentimentos deveriam ser gerados no nosso coração? Tá? E aqui eu estou usando o Land Cruz, que é um dos livros que eu coloquei lá no princípio. Tá? O culto deveria ser algo espantoso. No Antigo Testamento, o povo tremia de medo quando Deus aparecia. Já pensou aquela nuvem, aqueles trovões, aquela voz potente? Teve uma hora que o povo disse para Deus, né? Para Moisés, olha, fala lá com ele e depois conta o que foi que aconteceu. Nós estamos com medo. Hoje já não há mais isso. Nós progredimos na revelação. Contudo, o espanto de lá deveria ser sentido aqui. O culto, meus irmãos, é um momento espantoso. Deveria ser. Deveria gerar temor no nosso coração. Deveria gerar medo.
de você estar numa audiência com Deus e você ficar conversando com quem está do teu lado. De você estar numa audiência com Deus, você não ter medo de ficar conferindo teu WhatsApp. Você não ter medo de sair da sua presença e virar as costas para Deus e voltar daqui a pouco. Exceto quando for uma necessidade real. Falta medo no nosso culto, nós temos que ter medo de Deus. Não é medo da repreensão do pastor, do presbítero, ou seja, de quem for, do diácono. É medo de Deus. Isso aqui não é um momento qualquer, não. Nós temos que tremer na presença do Senhor, com aquilo que nós fazemos aqui. Certo? Então, você ainda está na presença de Deus. Ela não é física, mas ela é real. E se ela é real, tema. Isso aqui é um momento sério. Cuidado na hora de entrar. Sim. Exatamente. Exatamente. E isso gera as distorções que eu vou apresentar daqui a pouco, que são os arranjos humanos para que esse temor volte. Né? E aí é onde entra o problema. Tá bom? Então o culto é uma coisa espantosa. Muito cuidado quando você estiver no culto. Tá bom? Cuidado com o modo como você se porta. Não é pelas paredes do prédio. É pelo que está acontecendo aqui. Na pandemia, vocês se reuniram aqui fora, não foi? Então ali era um lugar de ter medo de entrar, certo? Porque era um momento especial, não é o lugar. Tá? Então, se, sei lá, desabasse tudo isso aqui, a gente fosse para o meio da rua, aquele ambiente era um ambiente que a gente deveria ter medo de pisar nele. Cuidado com o que a gente ia fazer, tá bom? Deveria ser espetacular, essa aqui é a palavra do Cruz, e aí espetacular pensa a ideia de espetáculo, né? Mas a ideia que ele desenvolve é de que isso deveria gerar percepções, sentimentos, ações, ou seja, deveria nos impressionar. Não deveria ser uma coisa feita mecanicamente, mas deveria nos instigar o coração, nos aquecer, nos fazer refletir, deveria nos impressionar. Não deveria ser um momento vazio, e aí o que a irmã falou, às vezes a gente está tão acostumado a fazer, que isso já não nos deixa impressionados com aquilo. E eu sei que é difícil, o culto reformado, você se impressionar, mas é necessário que isso aconteça. Porque nós estamos num momento de encontro com Deus. Então, é somente por um ato de fé e convicção do que está acontecendo, que mesmo comportadinho no culto reformado, você vai ter esse tipo de reação, mas ela é necessária. É óbvio que não podemos estimular isso em vocês, forçar vocês a isso, induzir vocês a isso, mas a própria compreensão do que está acontecendo deveria gerar isso em vocês, deveria gerar isso no pregador, no liturgo e por aí vai, tá bem? Ele fala que o culto deveria ser emocionante, certo? O problema não é a emoção, o problema é a fonte da emoção. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, essa semana, que era o Paul Washer, né, pregando, e aí tem hora que ele se ajoelha, ele está falando da glória de Deus, da grandeza de Deus, ele ajoelha e começa a chorar, no meio da pregação. E aí uns assembleianos lá, e agora, como é que vocês vão explicar isso, presbiterianos, né? E aí o pessoal começou a brigar, e eu não brigo na internet, mas eu diria, a questão é o que levou ele para o chão. É o que levou ele para o choro. Não foi uma música sentimental. Não foi um apelo ao seu ego. O que levou ele para o chão foi falar das grandezas de Deus, de maneira que isso tomou ele de maneira tão poderosa que ele caiu. Eu não tenho problema nenhum com isso. A pergunta é o que gera o choro em você? O que gera sorrisos em você na hora do culto? Certo? Não é pecado chorar no culto. Não é pecado o pregador se emocionar. Se aquela verdade tomou o coração dele de tal maneira, ele vai chorar na presença de Deus e não há pecado nisso. Uma vez um pastor convidado foi para a igreja lá que eu era membro, e aí terminou a parte dos cânticos, aí pediu para o irmão orar, e aí o irmão começou a chorar, depois do momento de cânticos, e orou. Aí o pastor depois, na hora do jantar, falou, rapaz, essa igreja não é reformada não. Eu falei, por quê, pastor? Acaba rechorando lá, é coisa de crente reformado. Será que não? Eu conheço o cara que chorou, eu conheço a seriedade dele,
Eu conheço a firmeza doutrinária e a convicção que ele tem das doutrinas da graça. E eu nunca tinha visto ele fazer aquilo. E se ele chorou é porque, de fato, Deus o impactou com a letra do que estava sendo cantado. Então, isso não faz a gente menos reformado, não. Tá bom? Então, chorar não é pecado. A pergunta é, de onde esse choro vem? Então, eu acho que falta um pouco de emoção no nosso culto. Agora, a emoção não pode ser fabricada. Quando eu falo de emoção, não é só choro, gente. É, às vezes, no seu íntimo, aquilo mexer com você, sabe? E não é só a pregação. Às vezes é o cântico, né? Você está cantando e aquela verdade é tão bela que invade você e você se alegra em Deus. Daqui a pouco o conselho vai trocar de pastor, né? Me mandar para a assembleia. Mas é isso, né? E o culto tem que ser empolgante, tá? A gente tem que ter desejo, expectativa. Pode falar, minha irmã. Sim. Sim. Exatamente. E lembra do sermão de Jonathan Edwards, né? Ele estava pregando e o povo se agarrando nas colunas da igreja, pedindo para ele parar, que não estava aguentando mais. Porque pecador do mão do Deus irados, que o povo estava quase que vendo o chão abrir e engolir eles. Isso é Deus agindo. Né? Lendo. Acaba lendo e aconteceu o que aconteceu. Aí tem uns que ficam tentando ler, já vi pastor lendo sermão para ver se acontecia. Não vai acontecer. Enfim. E o culto é empolgante, gente. Salmo 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, certo? Verso 4, entrai por suas portas com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, ou seja, é feliz. O culto é um momento feliz, e a gente precisa resgatar essa alegria, tá bom? Mas aí o que acontece? Há algumas aproximações equivocadas, porque o homem tem um coração enganoso, essas aproximações são perigosas, então isso gera alguns erros. E o primeiro erro é o erro nosso, reformado, certo? Não estou dizendo que todo reformado é assim, mas é o erro que a gente corre. É o da aceitação do tédio por medo do desvirtuamento. Ou seja, sentimento é coisa perigosa, então vamos matar o sentimento, né? Então isso é perigoso, vamos devagar, vamos tomar cuidado. E a gente acaba aceitando o tédio com medo de cair em outro extremo. E não é isso que a gente deveria fazer, né? Cruz diz o seguinte: Deus quer de nós nada menos que corações, almas e mentes que fiquem inteiramente encantados com a maravilha da adoração bíblica do começo. Não é só na pregação, não é só no cântico, é na chamada adoração, certo? É ali na hora da ceia, do batismo. E ele continua, ou seja, inteiramente encantados com ele. Deus nos quer entusiasmados com a ideia de ir à igreja para cantar seu louvor, confraternizar com seus santos, elevar nossas orações ao trono, ouvir a sua palavra, celebrar o sacramento da aliança e receber a sua bênção, aquela bênção que se impetra no final. Não é um ritual, certo? É algo vívido para nós, certo? Todas essas coisas têm muito valor. Então, eu aceito o tédio com medo do desvirtuamento. Mas aí também tem aqueles que, para gerar isso aí que a irmã falou, essa falta, vão para a estética do entretenimento. E aí eles vão ter o quê? O púlpito de tambor, que é para parecer descolado, para atrair as pessoas. Vai botar uma prancha, como a Bola de Neve colocou. São coisas, então, para ver se reaviva o desejo das pessoas e fala, não, essa estrutura antiga e arcaica precisa passar.
A gente precisa botar uma coisa nova, diferente, que chame a atenção. Aí vem as músicas extasiantes, são aquelas músicas que você fica quase delirando, e aqui a gente vai ter uma parte específica sobre música, e eu vou gastar um tempo para falar de música no culto, tá? Isso vai se aplicar para os músicos e para quem canta, certo? Tanto na frente quanto para todo mundo, a gente vai gastar tempo com isso. E o ponto é que você tem que entender o seguinte: uma música, para ser adequada para o culto, ela não precisa ser apenas bíblica, ela tem que ter uma mensagem rica. Porque tem músicas que você olha, não tem nada de erro nela, mas ela é tão pobre no conteúdo dela, que ela fica naquela coisa repetitiva, e a gente vai falar sobre isso, que gera emoção, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas deixa para quando a gente for falar de música. E os ministros cativantes, que são aquelas pessoas que movimentam a igreja, que conduzem a igreja, que levam a igreja à euforia. Eu já fui de igreja neopentecostal e era assim, dependendo do ministro, a postura era uma. Porque se o cara tivesse o craqueado, a galera ia junto também. Se o cara fosse mais travadinho, aí ele ficava mais de lado. Eu nunca ficava no domingo, porque não era aquele cara... Só quando estava todo mundo de férias, aí era eu. Eu ficava nas quartas-feiras, né? Enfim. E o visual descolado, né? Aquele jeito despojado, para que a igreja tenha uma identidade nova, para que as pessoas voltem a ter prazer em estar aqui. E as artes cênicas, né? Que é o teatro dentro do culto, é a dança litúrgica, são coisas, então, para tentar trazer vida para o culto de novo, emoção. E um erro mais antigo é a estética mística, certo? Então, você vai ter arquiteturas inspiradoras, a igreja repleta de imagens que levam você a olhar e a sentir alguma coisa, certo? Os gestos e as orações padronizadas para gerar aquele senso de respeito, aquele senso de participação. Aí a igreja é enchida, então, com velas, com incensos, para que aquela iluminação gere um ambiente diferente, para que aquele cheiro do incenso te faça refletir sobre alguma coisa, certo? E por aí vai. E Michael Horton, pode falar, meu irmão. As paredes pretas. A tendência da igreja da parede preta. O Joca teve um podcast, não foi, sobre isso? Eu não assisti ainda. Tenho até que assistir. Eu lembrei de assistir esse, mas estava tão corrido que não deu tempo, né? Para ver o que o pastor Léo tinha para dizer. Bom, Michael Horton disse o seguinte: estou persuadido de que uma das razões pelas quais tantas igrejas passaram a utilizar o drama ou as artes teatrais no culto é que o sermão e o amplo cenário litúrgico falharam em prover o sentido de que algo importante e dramático estaria acontecendo ali, no ato do culto, na reunião diante de Deus. O culto é um drama. É isso que Michael Horton vai dizer no seu livro. Algo que eu quero explicar para vocês. É um drama. Mas deixa para explicar depois. O clamor por mais empolgação e por mais drama poderá conduzir a duas soluções simplistas: retração para as trincheiras do intelectualismo, nosso perigo, ou o avanço para a adição de nossas próprias estratégias ao culto a Deus. Os dois estão errados, tá? É para isso esses estudos que nós vamos dar aqui, tá bom? Tendo dito isso, algumas aplicações para a gente fechar o nosso estudo de hoje, certo? Primeira aplicação: se não podemos deixar de ser religiosos, devemos orientar adequadamente nossa religião para o culto a Deus, certo? Então, o homem é religioso, quer reconheça, quer não. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos mais do que fazendo do membros para a igreja, mais do que resgatando pessoas do inferno. Nós estamos redirecionando pessoas para o seu propósito original, glorificar a Deus. A salvação dos efeitos do pecado são consequência, certo? O propósito original é a glorificação do nome de Deus. Segunda coisa, devemos ter uma perspectiva equilibrada das ocasiões de culto, a vida e o culto solene. Por quê? Foi aquilo que eu falei para vocês, a vida ser um culto e ter um momento especial. Porque há pessoas que vão para um extremo ou para outro. Aqueles que caem no extremo da vida ser um culto, vai dizer: para que eu vou adorar a Deus na igreja? Eu já sirvo a Deus na minha vida. A minha vida é um culto constante. Para que eu preciso regularmente me apresentar na igreja? Se eu já sirvo a Deus, se a vida já é um culto.
Mas esquece que esse Deus que requer uma vida de culto constante, também fala de momentos especiais que devem se apresentar diante de Deus. E aqueles que supervalorizam a ideia do culto solene, é aquela pessoa que vive uma vida dúbia, onde faz o que quer na própria casa, é uma pessoa de um jeito em casa e na igreja é outro, como se aqui ele tivesse que ser diferente do que ele é na sua casa. E as duas coisas são perigosas, certo? Por fim, a vivacidade do nosso culto deve ser resgatada de modo bíblico. Eu também peco nisso, reconheço. Então, eu ler esses livros que eu estou lendo, refletir sobre isso e trazer esse estudo para vocês, me faz ter esse sentimento. Nós precisamos de mais vida no nosso culto. Agora, como que a gente vai buscar isso? Entendendo o significado do culto, biblicamente, certo? Para que sejamos uma igreja avivada, né? Mas do jeito certo, tá bom? Alguma pergunta? Não? Sou pastor presbiteriano ou assembleano? Pergunta final, né? Vamos orar. Se tivéssemos assembleando aqui, ia dar glória. Vamos orar. Deus, obrigado por esse estudo, por essa provocação que tentamos dar aqui. Conduza-nos de maneira correta na compreensão do culto ao Senhor, para que não sejamos frios em nosso coração, tampouco entusiasmados tolos, que não sabem o que estão fazendo, que não sabem o que estão falando. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, coloca em nós ardor em nossos corações, um ardor e uma vivacidade que fluam da reflexão da Tua palavra, da Tua verdade, da Tua grandeza. É o que pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. À noite a gente se vê, ceia do Senhor, viu?